E aí pessoal, estamos de volta aqui. Vamos tratar agora sobre os crimes eleitorais decorrentes de propaganda. E eu fiz uma separaçãozinha em dois módulos: aqueles crimes praticados no dia da eleição e os crimes praticados em dias diversos da eleição. Existem alguns, inclusive, que podem ser praticados é, no início logo do ano eleitoral, ainda que o candidato não tenha registrado sua candidatura, mas que podem prejudicar esse registro lá na frente. Tá? Vamos começar com os crimes praticados em dia da eleição, que são crimes bem específicos e é bem rápido isso aqui. Tá? Constitui crime a prática das seguintes condutas no dia da eleição: uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata. Lembre-se, promover comício ou carreata não é proibido, mas no dia da eleição ele é, porque ele tem um período inicial, a gente já tratou isso também em calendário, e ele vai, essa prática de comícios em geral, ou carreatas, pode ser feita até o dia anterior ao da eleição. Lembre-se, se a gente já tratou quais são as condutas permitidas em dia eleitoral, em dia de eleição, como por exemplo manifestação individual e silenciosa, por óbvio fica proibida a relação de passeatas, a relação de comícios. No caso da passeata, primeiro porque é uma manifestação individual. No caso do comício, porque a manifestação se torna aqui ruidosa, né? E ela tem que ser, a manifestação precisa ser silenciosa, tá bom? Então, uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício carreata. Verdade. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Lembra que a gente falou que a abordagem a eleitor é proibida? Pronto. Então aqui eu falei também naquela hora que era crime. Tá? A gente vai ver a pena já já. Então qualquer abordagem a eleitor, qualquer tentativa de convencimento, qualquer método de persuasão, qualquer aliciamento a eleitores é conduta vedada, é crime eleitoral. Tá? Divulgação de qualquer espécie de propaganda por partidos políticos ou seus candidatos. Vocês já perceberam que toda vez que a gente vai votar, tem uma porrada de matéria de propaganda no chão, santinhos e tudo mais, aquela fotozinha do candidato com o número dos votos. Pronto, aquilo ali é crime eleitoral. Entendeu? E aquilo tem que ser apurado, inclusive, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Justiça Eleitoral em geral. Entendeu? Porque aquilo não pode ser divulgado em dia de eleição. Qualquer tipo de propaganda no dia da eleição é vedado. Tá? E a quarta conduta aqui é a publicação de novos conteúdos da propaganda na internet. A gente viu que propaganda pela internet ela pode ser feita até um determinado dia. Se não me engano, 2 de outubro. Até dia 2 de outubro pode ser feito. No entanto, se um determinado partido ou coligação ou o próprio candidato realizar uma disponibilização de um novo conteúdo na internet após esse dia, ele está cometendo um crime eleitoral. Lembre-se que a conduta aqui, que tem uma reprimenda, é a publicação de novos conteúdos. Ou seja, os conteúdos que já foram publicados no momento anterior, eles não têm que ser retirados. Eles podem permanecer lá na respectiva propaganda. Porque o que se veda é a publicação de novos conteúdos na internet. E aqui a detenção, a pena de detenção, de 6 meses a 1 ano, ou, tem aqui um conectivo alternativo, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Então, a primeira parte da punição é ou ele vai ficar detido, né, em detenção por 6 meses a 1 ano, ou ele vai prestar serviço à comunidade pelo mesmo período. Tá? E vamos ao conectivo adicional, multa no valor de 5.320 e pode chegar a R$ 15.961. Tá? Percebam aqui que a gente tem uma dupla sanção. Uma primeira alternativa, que vai ser essa ou essa, que de todo modo estará acumulada com a multa pecuniária, que inclusive é o que mais interessa à Justiça Eleitoral. E o que mais dói, talvez, no bolso do candidato do partido. Muito bem, eu tratei aqui das condutas praticadas em dia de eleição. Tá? Vamos começar agora os crimes em qualquer dia diferente do dia da eleição. O primeiro deles é o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de governo, por empresas públicas ou sociedades de economia mista. Aqui a lógica é bastante simples. Esses símbolos, símbolos relativos a imagens de órgãos públicos, eles só podem ser utilizados em propagandas institucionais, que não se confundem com propaganda eleitoral. Propaganda institucional é aquela que relembra a importância, por exemplo, de órgãos específicos, entendeu? Porque órgãos que
em tese, lutam pelos direitos dos cidadãos, dos eleitores em geral. E aí, quando essa propaganda institucional é feita, os símbolos ligados são símbolos de órgãos públicos em geral. Somente campanhas institucionais podem utilizar esses símbolos. Tá? Então, a utilização de símbolos relativos a órgãos públicos ou empresas públicas, sociedades de economia mista que estão, de certa forma, ligados à administração pública, são vedadas em propaganda eleitoral. Tá bom? Até porque quem está disputando a campanha ainda não é, em tese, detentor do mandato eletivo. Então não pode utilizar esses símbolos. É uma apropriação indevida desse tipo de símbolo. Tá? E aqui a detenção é de 6 meses a 1 ano, e é novamente conectivo alternativo, ou prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período. E o conectivo adicional aqui, cumulativo, multa no valor de R$ 10.641 até R$ 21.282. Próximo crime é a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, de partido ou de coligação. Isso aqui é bastante interessante e eu preciso fazer umas observações importantes. Primeiro, não é a contratação de um grupo de pessoas que é crime, tá? Para fazer conteúdo na internet. É a contratação de um grupo de pessoas com um especial fim de agir. Ou seja, existe um dolo específico aqui de ofender a honra ou denegrir a imagem de candidatos, de partidos políticos ou de coligações. Essa é a primeira observação que eu faço. Existe aqui um especial fim de agir. O intuito aqui é de denegrir, tá bom? A segunda observação que eu preciso fazer é que esse crime aqui ele se assemelha bastante a crimes contra a honra, na verdade. Por exemplo, denegrir a honra de um determinado candidato, ou a imagem dele, poderia ser associado, por exemplo, à difamação, não é? No entanto, a própria resolução previu um crime eleitoral específico para a difamação. Por quê? Porque aqui o conteúdo, a conduta reprimida aqui não é a ofensa à honra em si, mas a contratação de pessoas com esse especial fim de agir. Tá bom? Então, primeiro eu estou pondo aqui a contratação de pessoas com esse intuito. Tá? Depois, existe um crime específico, que é o tipo próprio de difamar ou de caluniar ou injuriar o adversário, por exemplo, um candidato. Mas o ponto é, a contratação direta ou indireta de grupo com um especial fim de agir para manchar a honra de candidato, partido ou coligação é crime. Tá? E aqui eu estou pondo quem contratou, tá bom? A pena vai ser de 2 a 4 anos e multa no valor de 15 mil a 50 mil reais. Mas também existe, essa mesma tipificação também condena os contratados, as pessoas que aceitaram a contratação com esse especial fim de agir. E para essas daí vai haver detenção de 6 meses a 1 ano, uma pena de certa forma mais branda, porque de certa forma, o principal intuito é punir quem tem esse fim de contratar, mas mesmo assim, quem aceitou também vai ser punido. Detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa de 5 mil a 30 mil reais, que é o que mais interessa, repita-se aqui, o que mais interessa é a justiça eleitoral. Essa multa pecuniária de 5 mil, que pode chegar a 30 mil reais. Um outro crime importante que é o que consiste em divulgar na propaganda fatos que se sabem inverídicos em relação a partidos políticos ou a candidatos capazes de exercer influência sobre o eleitorado. Isso aqui é um crime contra as eleições em si. Não é necessariamente um crime contra a honra do candidato, porque aqui o principal efeito é a influência exercida sobre o eleitorado que está recebendo aquele conteúdo inverídico. Entendeu? E aqui a gente está punindo quem divulgar. Não é ainda, repita-se, não é ainda crime contra a honra. Assim, não é difamação, não é injúria, não é calúnia. A mera divulgação, mas é crime. Tá bom? E a pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias de multa. Lembrando que essa pena pode ser agravada se o crime for cometido por intermédio de rádio, TV ou imprensa. Ou seja, meios de divulgação que possam afetar o eleitorado em massa. E aí vamos ao primeiro crime contra a honra eleitoral. Constitui crime
caluniar alguém na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, imputar a alguém um fato definido como crime, embora se saiba que esse crime não aconteceu ou acontecendo não foi essa vítima o autor da infração, o autor do crime, isso é calúnia, tá? E a pena vai ser detenção de 6 meses, pode chegar a 2 anos, e o pagamento de 10 a 40 dias multa. Uma coisa interessante é o seguinte, o crime de calúnia, ele admite uma coisa chamada exceção da verdade, o que para mim é bastante curioso, porque veja, antes de mais nada, o que é a exceção da verdade? É a pessoa provar, aquela pessoa que em tese teria cometido crime de calúnia, provar que está falando a verdade. Mas veja, se ela está provando que está falando a verdade, em tese, você já está afastando a tipificação penal, né? Você já está afastando a ilicitude. Porque o tipo penal diz aqui que a calúnia consiste em imputar a alguém um fato falsamente definido como crime. Ou seja, é a famosa mentira relativa a crime. O cara sabe que o crime não aconteceu, mas está imputando a alguém, a um candidato, ou ele sabe que o crime aconteceu, mas que não foi o candidato e mesmo assim está caluniando, está dizendo que está imputando a ele. Se ele prova o que ele está dizendo, não tem crime. Tá? Então não cabe a exceção da verdade. De todo modo, existem hipóteses mais específicas que mesmo que o cara prove, o agente prove que está falando a verdade, ele não vai afastar o crime de calúnia. Vamos falar sobre isso. Exceção da verdade, a própria resolução diz o seguinte: a prova da verdade do fato imputado exclui o crime. Óbvio. Isso aqui é óbvio porque o fato ele é... Se o crime não existiu ou se o fato é inverídico, se ele é falso, não tem que falar em excluir o tipo penal. Até porque esse é inclusive o requisito para a configuração do crime. Mas se ele prova o que ele está falando, ele afasta o crime. Tudo bem. Mas existem hipóteses, como eu disse, em que mesmo ele provando que está falando a verdade, não vai haver o afastamento da conduta penal. Vamos a elas. Primeiro, na hipótese de ação penal privada, e aí a gente sabe que a ação penal privada é basicamente crimes contra a honra, né? O ofendido não tenha sido condenado por sentença irrecorrível. E só dando um exemplo aqui, tá? Crimes contra a honra foi uma mera citação, tá? Mas, enfim, se o crime é de ação penal privada, o ofendido não tenha sido condenado por sentença irrecorrível. O que acontece? Vamos imaginar que um determinado agente imputa um crime a alguém. Só que esse alguém não foi condenado ainda em definitivo. Em razão do princípio da presunção da inocência, ninguém é culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá? Então, se o cara já foi condenado em primeiro grau, mas ainda está pendente de julgamento, em segundo grau, por exemplo, não há que se falar em verdade. Ele não está provando nada porque o cara ainda está sendo... O pedido de condenação ainda está sendo apreciado pelo juiz. Então, ele ainda é inocente. Tá? Então, nessa hipótese aqui, e na minha concepção, inclusive, embora o que eu pense não seja muito relevante, mas só para deixar a minha observação sobre isso, em caso de ação penal pública, eu acho que a lógica deveria ser a mesma. Se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, em razão do princípio da presunção da inocência, ele não pode ser... A pessoa que está falando, está caluniando, ainda não tem esse direito, né? Ele está falando aquilo porque, na minha concepção, ainda não está aprovada a prática do crime. Mas tudo bem. A segunda exceção sobre essa parte aqui de provar a acusação é se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Aqui pouco importa se o cara foi condenado, se o presidente da República foi condenado ao crime ou não. Entendeu? O fato é, se você está caluniando ele, entre aspas, caluniando, né? Não importa se você está falando a verdade ou não, porque o presidente da República ou o chefe do governo estrangeiro, ele é intocável, não pode a honra deles não se pode tentar manchar a honra de autoridades chefes do executivo, tá? Por fim, a terceira hipótese ela é bem parecida com a primeira. Se o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, aqui não há o que falar, né? O cara foi processado, vamos imaginar, por uma determinada ação, mas foi absolvido e já há trânsito em julgado. Porque, então, por óbvio, como é que se provaria que é a verdade se o cara foi absolvido? A verdade é que ele foi absolvido e ponto final. Bom? Então, em tese, essas são as hipóteses em que não cabe a prova da verdade.
Voltando aqui ainda a falar sobre calúnia, tem um ponto importante também que eu preciso comentar com vocês. Também incide na mesma pena da calúnia, lembrando aqui a pena de calúnia de 6 meses a 2 anos e o pagamento de 10 a 40 dias de multa, e que caluniar alguém significa imputar a outrem um fato sabidamente mentiroso, imputando esse fato como crime, tá? Vai incidir na mesma pena da calúnia quem, sabendo ser falsa a imputação, a propala ou divulga. Mesma pena. Bom? E lembrando que a sessão da verdade não vai caber se a vítima não foi condenada por sentença irrecorrível em crime de ação penal privada. E não vai caber também se a calúnia for dirigida ao presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. E não vai caber se o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Diferente, enquanto a calúnia fala sobre a imputação de um fato definido como crime, sabidamente falso, imputação falsa, a difamação tem a ver com a honra da vítima. Né? Então, difamar alguém na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, imputando de fato ofensivo à sua reputação. 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias de multa. É a exceção da verdade na difamação. Veja, antes de mais nada, a difamação é a mancha da honra do candidato, certo? Então, em tese, não cabe a exceção da verdade, porque ainda que o agente esteja falando a verdade sobre aquela difamação, imagine, tá xingando alguém dizendo que aquela pessoa vamos imaginar assim, um preguiçoso, um cara que não gosta de trabalhar, que não ajuda ninguém, né? Ainda que isso seja verdade, não cabe a nenhum candidato em propaganda eleitoral difamar outro. Né? Até porque, como a gente viu, a propaganda vexatória, aquela que visa ridicularizar um determinado candidato, ela é vedada. Tá? Já por essa presunção, a gente sabe que não cabe. Logo, já de cara, não há que se falar em exceção da verdade, porque mesmo que seja verdade, o fato, se ele é vexatório, se ele ridiculariza o candidato, ele é proibido. No entanto, existe um único caso em que cabe a exceção da verdade, cabe a prova da verdade. Tem a ver, por exemplo, com, vamos imaginar, que o candidato ofendido seja um servidor público e se esteja falando sobre a má gestão dele. Tá? É o que a gente lê aqui. Ó. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Por exemplo, atacar a má gestão do atual detentor do mandato eletivo, por exemplo, não é necessariamente verdade. É um caso que poderia caber a prova da verdade, a exceção da verdade, se você tiver material probatório para isso. Então, resolvida a discussão aqui, a exposição sobre calúnia e difamação, resta tratar sobre a injúria. E o crime consiste na propaganda eleitoral, injuriar alguém, ou, para fins de propaganda, ofender-lhe a dignidade ou o decoro. Pena que de até 6 meses de detenção, ou pagamento de 30 a 60 dias de multa. Perceba que aqui é um conectivo. O juiz pode aplicar um ou outro, jamais os dois. Se a injúria consistir em violência ou vias de fato, que por sua natureza o meio empregado se considera aviltante, teremos aqui uma espécie de injúria qualificada pelo resultado. É o seguinte, a injúria começa e de repente, depois daquela injúria, né, começou uma discussão, uma violência ali e o injuriado, agente e vítima começam a se agredir. Né? Se dessa injúria decorrer violência, teremos aqui um caso de injúria qualificada pelo resultado. E além disso, toda a consequência dessa violência, o dano causado, também vai ensejar a responsabilização pelo Código Penal respectivo à violência cometida. Vamos imaginar que haja aí uma lesão corporal, certo? O responsável por ela vai responder, né, como o próprio nome diz, vai responder pelo Código Penal também. E a injúria vai ser qualificada, tá? Se foi ele que causou tudo isso. Outro ponto importante é sobre a causa excludente de pena na injúria. Tá? Antes de eu seguir aqui falando sobre essa causa excludente de pena, vocês lembram alguns debates um pouco violentos, em que, por exemplo, os candidatos não chegam a se agredir, mas de forma verbal há diversas agressões inclusive recíprocas. Pronto, nesses casos de agressão verbal recíproca, o juiz poderia deixar de aplicar pena na injúria. Veja só, são as causas excludentes da pena. O juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Tá? Ele provocou a injúria, o ofendido, depois ele foi injuriado.
Então, seria um caso em que o ofensor não responderia pelo crime. No caso, pela pena. Né? É um caso excludente de pena. Ele está isento de pena. Ou, no caso de uma agressão de injúria, uma agressão verbal recíproca. Ou seja, no caso de retorção imediata, que também consiste em injúria. Ou seja, em caso de injusta provocação do ofensor, né? Ele provocou, por exemplo, mas ele foi provocado antes, ou ele provocou primeiro e depois ele recebeu uma outra injúria, estaria é o famoso elas por elas, né? Houve agressões recíprocas, ou o juiz poderia, nesses casos, deixar de aplicar a pena e entender que foi uma mera discussão. Muito bem, tratamos aqui de causa de calúnia, difamação e injúria. Né? Nessas hipóteses, temos uma previsão de causa especial de aumento de pena nesses crimes contra a honra. As penas serão aumentadas em 1/3 se praticadas contra o presidente da República, tá? Ou o chefe do governo estrangeiro. A gente já falou aqui que, inclusive, não cabe nem a exceção da verdade, ainda que o fato seja verdadeiro. O crime é direcionado a essa autoridade aqui, presidente da República ou chefe do governo estrangeiro, não cabe a exceção da verdade e, além disso, pode implicar em causa de aumento de pena em 1/3, tá? Ou contra funcionário público em razão das suas funções. Lembrando, por exemplo, que no caso de difamação, cabe a exceção da verdade contra funcionário público. Mas se ele não conseguir provar, isso inclusive é causa de aumento de pena. Porque, de certa forma, o funcionário público representa uma instituição e se você agride o funcionário, você está agredindo a instituição também. Inclusive pela teoria da imputação volitiva, pela teoria do órgão. Por fim, na presença de várias pessoas, se o crime é praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Ou seja, se uma determinada ofensa, uma difamação, uma calúnia, uma injúria, é feita por um meio que afete o eleitorado em massa, ou seja, uma divulgação em massa do conteúdo, né, vai haver aumento de pena também de 1/3. Seguindo aqui, um outro crime previsto é o crime de inutilização, alteração ou perturbação no meio de propaganda devidamente empregado. Imaginem que um determinado partido encaminhe seu conteúdo de propaganda e uma emissora deixe de utilizar esse conteúdo na campanha, ou seja, deixe de veicular essa propaganda no horário eleitoral. Isso é crime. Tá? Inutilizar, alterar ou perturbar. Alterar seria, vamos imaginar, a famosa sabotagem. Então, um partido encaminha seu conteúdo e ele vem alterado, de certa forma, vamos imaginar, por outro partido. Isso seria uma sabotagem, crime eleitoral, detenção de 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multas. Outro crime importante aqui, ó, impedir o exercício da propaganda. Ele é bem parecido com o anterior, né? Que na verdade, na minha concepção, é uma forma do outro. Porque, veja, se você inutiliza um conteúdo de propaganda, você está impedindo o exercício dela. Tá? Mas, de todo modo, existe o crime específico aqui, que, na minha opinião, deixa a redação um pouco confusa, mas impedir o exercício da propaganda podem ensejar a detenção, o crime aqui, detenção de até 6 meses e o pagamento de 30 a 60 dias de multa. Percebam aqui que o crime anterior de inutilizar, alterar ou perturbar a propaganda, a detenção é a mesma, mas o pagamento dos dias de multas na conduta de inutilizar é de 90 a 120 dias de multa. Já o crime de impedir o exercício da propaganda é de 30 a 60 dias de multa. Na minha concepção, impedir a propaganda é mais sério do que, por exemplo, perturbar o meio de propaganda ou alterar o conteúdo. Impedir é de fato tornar inviável a veiculação daquela propaganda. No entanto, a pena para impedimento é menor do que a pena para inutilização, alteração ou perturbação. Então, se o seu candidato, por exemplo, se um candidato nosso incorrer na pena, é melhor que a gente diga que foi impedimento do que inutilização, tá? Porque a pena de impedimento é menor, 30 dias a 60 dias de multa. Bom, a gente tenta alterar esse tipo penal. Um outro crime aqui, e aqui é o crime próprio de candidato, ou seja, aqueles crimes próprios, precisam que o agente tenha uma função aqui diferenciada, né? Mas não uma personalização maior, um requisito maior. Se o responsável for candidato, ou seja, próprio de candidatos, e utilizar a organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores,
É aquela famosa distribuição do material ou tentativa de captação ilícita de sufrágio. Tá? Ele pode ter aqui pena de detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do seu registro. Tá? E aqui é um caso de penal bastante curioso, né? Bastante cômico. É aquele de fazer propaganda em língua estrangeira. Né? Inicialmente, antes de mais nada, não faz muito sentido. Porque no momento que você vai fazer uma propaganda em inglês, em alemão, em japonês, em aramaico, né? No mínimo 60% do seu eleitorado não vai entender. Né? Então a sua propaganda não vai ter muito, não vai atingir uma grande quantidade de pessoas, de votos, por exemplo. Tá? De todo modo, é crime fazer propaganda em língua estrangeira. E aqui a detenção é presa 6 meses e o pagamento de 30 a 60 dias de multa. Também constitui crime não assegurar ao funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239 do Código Eleitoral. Vocês lembram que eu falei em calendário eleitoral que até 5 de agosto, a partir, na verdade, de 5 de agosto, os partidos políticos terão prioridade postal para envio do seu material de propaganda. Pronto. O funcionário público, por exemplo, dos Correios, que não tratar com prioridade o envio desse conteúdo, comete crime eleitoral. Só que, obviamente, aqui o crime é um pouco mais brando, não tem pena de detenção, mas apenas o pagamento de multa, de dias de multa aqui entre 30 a 60. E aí, um crime, talvez o maior dos crimes previstos em propaganda eleitoral, é o crime aqui que mistura a corrupção, entre aspas, ativa e passiva das eleições. E vamos a ele. Ele consiste o crime em dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. E aqui, ó, esse é um crime bastante abrangente, talvez o crime mais democrático da propaganda eleitoral, porque ele abrange quem oferecer a vantagem para voto, ou seja, quem tentar comprar o voto, e quem quiser receber, quem aceitar essa oferta. Lembrando que, inclusive, não precisa que a oferta seja aceita para que o crime se consuma. Desculpa. Mas é o seguinte, aqui temos alguns tipos mistos alternativos que parte deles é material, tá? Parte desses crimes é formal. O que a gente encontra aqui? Antes de mais nada, para quem tenta comprar o voto das pessoas, basta a mera oferta. É desnecessária, é dispensável a aceitação da oferta. Então o crime aquele seria formal, porque ele prevê um resultado, mas ele não exige para a sua configuração que esse resultado aconteça, que esse resultado ocorra. Tá? Que é exatamente quem tenta comprar, dar, oferecer, prometer, entendeu? Vantagem, de certa forma, dinheiro, dádiva, para a compra de voto, ou para que a pessoa se abstenha de votar em outra pessoa. Tá? Por outro lado, e aí, como eu já falei, para essa pessoa que tenta comprar, pouco importa se o outro aceitou. No entanto, se houver aceitação, temos uma outra configuração de crime, dessa vez por outro agente. Aquele que oferece, por exemplo, que se oferece, se tu me der tanto, a oferta de certa forma, se você me der tanto, eu volto na pessoa. Ou ele recebe aquela vantagem. Então, se ele receber a vantagem, temos dois agentes, aquele que comprou e aquele que recebeu, tá? O que foi comprado. Temos dois agentes diferentes aqui, e esse é o crime talvez mais grave das eleições, porque ele, de certa forma, abrange dois agentes e ele pode modificar muito. Ele pode ter uma repercussão nas eleições, uma repercussão em massa. Né? Basta que haja uma grande compra de votos, capaz de influenciar no resultado das eleições. Então, para a gente fechar aqui, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Tá? Sendo ela aceita, temos dois agentes diferentes que praticaram o crime. Um na forma ativa e outro na forma passiva. E a pena, reclusão até 4 anos e, veja aqui o conectivo de cumulação, pagamento de 5 a 15 dias multas. Pois bem, uma outra observação aqui, um outro crime, né, que a gente pode ver, é o crime relativo à captação ilícita de sufrágio, que decorre desse aqui que a gente viu. Só que aqui a gente tem um crime específico, né, que tem pena
de pena privativa de liberdade. E aqui temos a constituição da captação ilícita de sufrágio, que tem uma outra pena, que é aqui pode ensejar a cassação do registro de candidatura ou do diploma, se posterior às eleições, e o pagamento de sanção pecuniária. Constitui captação ilícita de sufrágio o candidato que doar, oferecer, prometer, entregar ao eleitor, com o fim, o especial fim de agir aqui, ó, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de R$ 1.064, que pode chegar a R$ 53.205, e, no conectivo de cumulação, cassação de registro ou do diploma. Então aqui, como a gente está vendo aqui, é bastante grave, tanto essa conduta aqui da tentativa de compra de votos, quanto a conduta da captação ilícita em si, que ela pode implicar em 2 tipos de sanção, um de cunho pecuniário e outro de privação de liberdade, além da cassação ou registro, da cassação do registro ou do diploma do candidato. Existem, porém, algumas exceções de captação ilícita, ou seja, alguns gastos específicos que não vão configurar a captação ilícita de sufrágio. E aqui é até, de certa forma, um pouco lógico. Confecção de material impresso, de qualquer natureza. Antes de eu citá-los, só para antecipar, aqueles gastos com material destinado à propaganda não podem ser captação de sufrágio, né? Veja, confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinado a conquistar votos. Veja, aqui, ó, propaganda, os gastos com a propaganda em si, destinado a conquistar votos. Não é gasto para conquistar votos, gasto com a propaganda que tem esse intuito. Alugando locais para promoção de atos de campanha eleitoral, despesa com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço de candidaturas, ou seja, deslocamento aqui aos gastos com as pessoas que fazem parte da equipe do candidato, e aí não é captação, você gastar com essas pessoas não é. Lembrando que no dia das eleições, por exemplo, nenhum candidato ou partido pode fornecer, por exemplo, transporte gratuito para que os eleitores compareçam às urnas. Vamos imaginar que um determinado candidato diga: eu vou pagar aqui 50 ônibus para vocês irem de graça votar. Obviamente que isso daí é captação de sufrágio, né? Ilícita. E que não se confunde com os gastos com transporte da equipe do candidato que faz parte da campanha. E isso, obviamente, em momento anterior às eleições, à data das eleições. Além disso, outra exceção é a correspondência, o gasto com correspondência e despesa postal. Aqui é meio óbvio, para você... Uma coisa é o partido político ter assegurado a prioridade postal. Outra coisa é ele poder fazer esse gasto postal de graça, né? Os Correios não podem se responsabilizar por isso e esse material, o envio desse material é pago. Então, esse gasto com essas despesas postais não é captação ilícita, não é um gasto irregular. Tampouco será gasto irregular a despesa com a organização e funcionamento dos comitês. Os comitês precisam, para serem montados, eles precisam de uma manutenção financeira, de certa forma, uns gastos específicos para a manutenção desses comitês, para a realização desses comitês. Também constitui exceção a captação ilícita de sufrágio, a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura, em geral, como eu falei, gastos voltados para a campanha, normal, produção de programa de rádio, TV, aquele todo material que vai ao ar, né? Inclusive destinado à propaganda gratuita, a propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV, mas o material utilizado para a realização dessa propaganda é pago, né? E ele não pode constituir captação ilícita. O gasto com a realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Percebam aqui que é o gasto com a realização de pesquisa, mas você não pode, obviamente, pagar uma pessoa para ela fazer parte da pesquisa. Isso aí é outro detalhe, tá? É outra coisa. Você gastar para fazer o material, para que as pessoas, para que a equipe saia na rua fazendo essa pesquisa eleitoral, esse gasto é lícito, tá? Mas você não pode, por exemplo, pagar uma pessoa para participar de uma pesquisa. Voltando aqui, por fim, é regular também
o custo com a criação e inclusão de sites, né, sítios eletrônicos na internet, e com o impulsionamento de conteúdo contratado diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no Brasil. Por fim, a gente já viu as exceções aqui da captação, né, que são gastos específicos que não serão considerados como gastos irregulares. E agora, para a gente fechar aqui a disposição penal, algumas observações importantes. Todas essas infrações que a gente mencionou aqui serão de ação penal pública. Tá? Ou seja, para quem conhece um pouco da área de direito penal, crimes contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria são crimes de ação penal privada. Mas esses crimes decorrentes de propaganda eleitoral, ou seja, crimes eleitorais contra a honra, serão de ação penal pública, tá? Diferente do direito penal. Outro ponto importante é que na sentença, o juiz, se ele verificar, ele tem que verificar, na verdade, se um diretório local do partido, por qualquer de seus membros, tenha concorrido para a prática do delito, ou se ele se beneficiou consciente daquela propaganda irregular, de eventual captação de sufrágio, de um gasto irregular. Se o diretório tiver participado, concorrido para a prática do ato, ou dele se beneficiar de forma consciente, o juiz vai impor ao diretório a pena de suspensão de suas atividades eleitorais pelo prazo de 6 meses a 12 meses. Óbvio que isso aqui, até pela gravidade, vai ser difícil de ser apurado no mesmo período da propaganda a ser realizada esse ano. De todo modo, a sanção é prospectiva, né? Pode ser aplicada para a próxima eleição. Suspensão da atividade eleitoral pelo prazo de 6 meses a 12 meses, ou seja, pode chegar até 1 ano. Outra informação importante é que todo cidadão que tiver conhecimento da infração penal prevista na legislação eleitoral deverá comunicá-la ao juiz da zona eleitoral onde aquela se verificou. Tá? O cidadão que tiver conhecimento de uma eventual infração, ele tem que comunicar, é dever dele, como cidadão, comunicar ao juiz eleitoral mais próximo. Na verdade, o juiz eleitoral onde se verificou, da zona eleitoral em que se verificou a infração. Outro ponto importante também é que partidos, isso aqui é engraçado também, partidos políticos respondem, junto com suas coligações, penalmente pelos atos praticados, né, respondem penalmente pelos partidos políticos e pelas coligações e seus representantes legais. Os representantes dos partidos e das coligações responderão penalmente. Para fins de responsabilização do candidato, é preciso verificar o especial fim, o dolo específico dele. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se esse intimado da existência de propaganda irregular não providenciar no prazo de 48 horas a sua retirada ou regularização. E, ainda se a circunstância e peculiaridade do caso revelar a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Ou seja, o que é que precisa? Antes de mais nada, o candidato, para você apurar a responsabilização do candidato, ele tem que ser, antes de mais nada, notificado para remover aquele conteúdo, tá? Para resolver, sanar aquela irregularidade, e tem que ficar provado também, pelo menos uma presunção de que ele não tinha como ter conhecimento daquilo. É uma coisa bastante difícil, né? De todo modo, essa é a redação. O candidato provar que não tinha conhecimento do conteúdo é algo bastante complicado. De todo modo, exige-se dele a responsabilização caso ele não resolva o problema. A comprovação do cumprimento das exigências poderá ser apresentada diretamente ao juiz eleitoral, que determinou a regularização ou a retirada da propaganda. Na fixação das multas de natureza não penal, o juiz eleitoral deverá considerar a condição econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão da infração, a gente já falou isso aqui, sempre que ele estiver aplicando uma multa superior ao mínimo legal. Ou seja, se uma determinada sanção prevê de X a 10X, se ele quiser aplicar uma multa que seja superior ao mínimo legal, a X, ele tem que justificar por intermédio aqui do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que ele vai botar em prática toda vez que ele aplicar uma multa superior ao mínimo legal, sendo os requisitos a gravidade da infração, a repercussão dela e a condição financeira do infrator. E outro ponto importante é o seguinte: se aplicada a pena máxima, vamos imaginar, seja de X a 10X, e essa pena ainda se provar que essa pena ainda é insuficiente para punir esse candidato, o juiz vai poder aumentar essa pena a um importe superior ao previsto em lei.
Veja que poder o juiz vai ter aqui. A multa pode ser aumentada até 10 vezes se o juiz ou o tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz a punição, embora aplicada no seu máximo. Veja só que é uma hipótese que supera a legalidade. Né? O valor máximo deveria ser, de fato, o máximo. Mas se o juiz conseguir, de forma fundamentada, demonstrar na sua decisão, que o juiz ou o tribunal, né, que aquela punição ainda não é suficiente, ele pode elevar em até 10 vezes. Lembrando-se que ele vai ter sempre o fazer de forma fundamentada e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um seminário. Lembrando aqui que tanto eu quanto o Bárbara nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Tchau, tchau. Até mais.